Olá a todos! Hoje nós vamos aprender a falar a data em espanhol. Falar, não é escrever. O que nós precisamos saber para falar a data em espanhol? Nós precisamos de saber três coisas. Nós precisamos saber os dias da semana, que nós vimos na aula passada, e sempre é bom lembrar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo, os dias da semana. Nós precisamos também saber os números em espanhol. Fica um pouco mais complexo. Nós temos no nosso canal, no nosso blog, no nosso Facebook, no nosso Instagram, uma aula completa sobre os números em espanhol. Terceira coisa que nós precisamos saber para falar a data. Precisamos saber os meses do ano. Então, a gente começa hoje com os meses do ano, para depois, então, aprender a falar a data. Os meses do ano em espanhol são muito parecidos com os do português. É muito fácil. Então, é enero, fevereiro, março, abril, maio, ou macho, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e diciembre. Estes são os 12 meses em espanhol. Bom, o que a gente tem aqui agora que a gente vai ver? A gente vai ver que a gente tem uma fórmula, que é uma fórmula absoluta para falar a data em espanhol. E esta data está composta por esses elementos que eu falei, o dia da semana, o número, o mês e o ano. Então, tá aí o exemplo. Como que a gente vai falar? A fórmula secreta é dia de la semana, número, mês e ano. Então, a gente fala, hoy es martes 21 de septiembre de 2021. Ou, se a gente quer se referir ao dia de amanhã, mañana es miércoles 22 de septiembre de 2021. Certo? Então, tá tudo marcadinho aí. E a gente, então, vai adiante. E agora a gente vai ver formas de perguntar e responder sobre a data em que estamos. Por que eu coloquei aí formas de perguntar e responder sem ele? Porque como a gente viu na aula passada sobre os dias da semana, quando a gente fala no dia da semana que é hoje, ou que será amanhã, ou que foi ontem, ou que foi anteontem, a gente não diz hoy es el lunes, hoy es el sábado. Não, a gente diz hoy es lunes, hoy es sábado, mañana es domingo, certo? Então, por isso que está aí destacado que é sem o el. Sem o el. Então, a gente vai ver aqui as formas de perguntar e responder que dia é hoje. A forma mais fácil, mais simples de perguntar que dia é hoje é esta que está aí. Que dia es hoy? Que dia es hoy? E a resposta pode ser mais extensa ou mais simplificada. Então, a gente pode responder de forma mais completa. Hoy, que é hoje, né? Hoy es lunes 10 de septiembre. Então, está dizendo, além do dia da semana, lunes, que é segunda-feira, também o dia do mês, dias, e o mês, septiembre. Mas eu posso simplesmente, se a pessoa, pelo contexto, se a pessoa quer saber só qual é o dia da semana que nós estamos, eu vou dizer, ela me pergunta, que dia é hoje? Eu vou dizer, lunes. Ou vou dizer, hoy es lunes. E se eu entendo que ela quer saber a data, o dia do mês e o mês, se ela estiver totalmente perdida, eu vou dizer 10 de septiembre. Certo? Bom, outras formas de perguntar que dia é hoje, em espanhol, são mais usadas, talvez, para o dia do mês, que são as seguintes. A que dia estamos? Isso se subentende que é hoje. Então, a pessoa não vai dizer a que dia estamos hoje. É por isso que eu botei entre parênteses. Então, a pergunta é a que dia estamos? Ou a quantos estamos?
E as respostas vão ser com relação ou ao número do dia, né? Da data, ou também incluindo o dia da semana. Então, e o que importa aqui ver é que, como a pergunta é a que dia estamos ou a quantos estamos, a resposta seria, por exemplo, a 10 de setembro ou a lunes 10 de setembro, certo? Então, estas são as formas mais comuns de perguntar que dia é hoje em espanhol. Passamos, então, para o segundo caso. Agora, então, nós vamos ver formas de perguntar e responder sobre a data em que algo vai acontecer. E se é sobre uma coisa que vai acontecer, a gente vai usar o ele. A gente vai usar o ele, certo? Porque esse ele vai fazer referência a el dia. Então, vamos ver os exemplos, para ficar mais claro. Então, eu estou perguntando sobre alguma coisa que vai acontecer. Aqui, no caso, primeiramente, é o aniversário de alguém. Então, alguém pergunta, quando é tu cumpleaños? Ou, que dia é tu cumpleaños? E eu vou dizer, el 4 de julho. Está subentendido que é o dia. Então, na oralidade não se usa muito. Alguém vai perguntar, quando é tu cumpleaños? Eu vou dizer, el dia 4 de julho. Não, eu vou dizer, el 4 de julho. Ou somente el 4. Certo? Então, são duas formas de perguntar sobre alguma coisa que vai acontecer, no caso, o aniversário, e duas formas de responder, uma um pouquinho mais extensa e a outra totalmente simplificada, el 4. Aqui, quando a pessoa responder el 4 de julho, assim, não imagina nem o mês, né? Nem muito menos o dia, certo? Uma pergunta muito comum, alguém perguntar pra gente qual é a data, né, do nosso aniversário, que dia que a gente faz aniversário, certo? Mas se a pessoa já sabe que é em determinado mês, né, então eu vou dizer somente el 4, que dia é tu cumpleaños, el 4, certo? Então, tudo vai depender do contexto, se é necessário dar mais informação sobre o dia da semana, sobre o mês, além do dia. Bom, o outro exemplo é com vacaciones. Vacaciones são férias em espanhol. Então, a pergunta está perguntando quando é que a pessoa, está perguntando para o outro quando é que ele ou ela, né, vai sair de férias. Então, a pergunta é, em espanhol, quando te vas de vacaciones? Então, a pessoa vai sair, possivelmente vai viajar para algum lugar, está de férias e vai para algum lugar, né? Então, sair de férias, né? E aí tem algumas perguntas, algumas respostas, né? Que apresentam variação, né? Mas todas querem dizer a mesma coisa. Então, novamente, quando te vas de vacaciones, eu posso dizer el días de diciembre. Não? Eu não vou dizer el dia, porque está subentendido que é o dia, né? Por isso é que é el, né? El días quer dizer el dia 10. Esta é a verdade. Então, el días de diciembre, ou somente el días, porque já sabe que é nesse mês que ele vai sair de férias, então eu vou dizer somente el días. Ou também posso dizer o dia da semana, então eu vou dizer el sábado. E se eu disser el sábado, neste contexto, é lógico que é o sábado que vem. Então, e eu posso também dizer el sábado, mas eu posso também dizer el sábado próximo, que é no próximo sábado, tá? Para pontuar bem. Bom, também vai depender do contexto, certo? E umas formas mais ampliadas, que a pessoa não seria respondendo a pergunta, senão ia ficar muita repetição, né? Mas a pessoa poderia dizer para outra, bueno, me voy de vacaciones el 10 de diciembre. Ou me voy de vacaciones el sábado 10 de julho. Então, está pontuando o dia da semana e o dia do mês e o mês, né? E a última é, me voy de vacaciones el sábado. Então, sempre, quando eu disser assim, el sábado, é porque é no sábado próximo. Sempre quando for projetado para o futuro, no caso, né? Bom, então, agora a gente passa para ver uma questão muito interessante, que são formas
formas de se referir, de fazer referência a uma data aproximada, que não é uma data pontual, não é el 10, não é el sábado, mas são formas de dizer que algo vai acontecer mais ou menos por aquela data. Então, no espanhol a gente tem essas formas aí, como alrededor de, hacia, sobre, por, aí e por, e allá por, ou allá por. Então, para ficar mais claro, eu coloquei 2 exemplos. Então, o exemplo é: eu creio que estará terminado por el 15 de diciembre. Então, eu penso que isto vai estar pronto, que isto vai estar terminado lá pelo dia 15 de dezembro, né? Então, por el 15 de diciembre pelo dia 15 de dezembro, lá pelo dia 15 de dezembro. E o outro exemplo é o mesmo, né? Só mudando a palavra, né? Eu creio que estará terminado alrededor del 15 de diciembre. Então, é o único exemplo que vai ficar com o del, porque observem que o como não tem de, mas o alrededor tem o de, e este de do alrededor, ele vai se juntar com este el e vai formar del. Aí é outro assunto, é uma contração, del. Então, alrededor del. E a data. Fecha é data. Os outros não têm de, então fica como el 15 de diciembre, hacia el 15 de diciembre. Hacia é até. Neste caso, a palavra hacia em espanhol, ela tem vários significados, né? Como até, ela tem vários contextos em que aparece com diferentes sentidos, né? Então, hacia é até. Mas este até vai ter diferentes variações em diferentes contextos. Aqui é da data, é como a gente diz em português. Isto vai estar pronto até o dia 15. Até o dia 15 isto está pronto, né? Isto está pronto pelo dia 15, para ver o por aqui, né? O por. Pelo dia 15, né? Estará terminado pelo dia 15, né? Um pouco antes, um pouco depois. As outras formas. Estará terminado aí pelo dia 15, né? Poderia ser aí pelo dia 15, ou já lá pelo dia 15, né? Então, são formas parecidas com as formas do português. A gente dá uma data aproximada, né? Então, é isso aí. Acho que não tem dificuldades aí, maiores dificuldades. Lembrando que o como estará terminado como ele entra mais no espanhol americano, certo? Mas eu acho que é interessante usar o por, né? Estará terminado por el 15, ou achar por el 15, ou hacia el 15, ou alrededor del 15. Usaria estas formas, certo? Estão aí na caixinha todas as possíveis, pode ser que exista alguma outra. Eu não tenho certeza, mas já está um leque de possibilidades aí de dizer a data aproximada, né, em espanhol. Passamos então para mais uma curiosidade, que é o uso do primeiro ou o uso do 1 de enero. Então, ou de fevereiro ou de qualquer mês, certo? Então, no espanhol americano se usa, por exemplo, nació el 1 de enero. E no espanhol da Espanha se usa mais nació el 1 de enero. Então, a gente também usa em português 1 de janeiro, 1 de janeiro, 1 de fevereiro, 1 de fevereiro. Então, o destaque aqui é que a gente não usa 2 de enero, a gente não usa 3 de enero, nem assim sucessivamente. Este número ordinal, que é primeiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, ele só é usado a forma primeiro, para dizer o número, o dia primeiro, o dia 1, né? Não se usa segundo, terceiro, certo? Não sei se expliquei ou se fiz confusão, mas é isso aí. Acho que deu para entender. Passamos então para um resumo do que foi visto nesta nossa mini aula sobre a data em espanhol, as formas de falar, de perguntar e responder a data em espanhol. Primeiramente, a gente viu os meses do ano. Então,
enero, febrero, março, abril, maio, enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12. Bom, depois a gente viu uma fórmula absoluta de falar a data. A fórmula ou a forma absoluta de falar a data inclui o dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano. Seria uma data assim completa. Então, o nosso exemplo é hoy, que é hoje. Hoy es jueves 3 de enero de 2021. Sem vírgula. Desta forma, exatamente dessa forma. Depois a gente viu formas de perguntar e responder a data. Nós vimos 3, aqui nós temos uma, que é a mais clássica, a mais simples, que é perguntar que dia es hoy? E a resposta mais simples é hoy es lunes, ou hoy es lunes 3 de enero. Dependendo do que a pessoa quer saber. Se ela quer saber o dia da semana, se ela quer saber o dia do mês, e o mês, ou se ela quer saber tudo. Aqui nós colocamos tudo. Hoy es lunes, que é o dia da semana, segunda-feira, 3 de enero, 3 de janeiro. Depois nós vimos as formas de perguntar e responder sobre algo que ocorrerá. Algo que ocorrerá. Então, a gente vai colocar o el na frente do dia, certo? Então, a pergunta é, quando es tu cumpleaños? E a resposta pode ser, el 4 de julio, seria mais completa. Porque alguém vai nos perguntar sempre quando é o nosso aniversário, para nos dar um presentinho, a gente vai dizer ele 4 de julho, ou quando seja. O meu é 4 de julho. Bom, formas de referir-se a uma data aproximada, a gente viu na caixinha, tem várias, seria a já por, lá pelo dia tal, alrededor, em torno do dia tal, e Ásia, até tal data. Bom, depois vimos, para encerrar, o uso do primeiro ou do uno de enero. A gente viu de enero, pode ser de qualquer mês. A gente viu que a gente fez nasceu, né? Nasceu, alguém nasceu. Por exemplo, mi hijo nació el primero de enero. Se eu for falar um espanhol da América, eu vou usar mais primeiro e não uno de enero. Não uno, primeiro, que quer dizer uno. Então, mi hijo nació el primero de enero. Então, essa forma de usar primeiro é mais da América. E não se usa segundo, não se usa terceiro, não se usa quarto, e assim sucessivamente. Sempre só para o primeiro. Então, nació el primero de enero. E no espanhol mais da Espanha, a gente vai usar el uno de enero. Ou el 1 de febrero, el 1 de março. Mi hijo nació el 1 de enero, mi hijo nació el 1 de febrero. Certo? Então, hoje a gente aprendeu sobre como dizer o dia de hoje em espanhol, né? Incluindo o dia da semana, o dia do mês, o mês e talvez o ano. Não percam a aula maravilhosa que nós temos no nosso blog, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram, sobre como dizer os números em espanhol, que é um pouco mais complexo e é certamente de muita importância, porque os números estão por todas as partes. Um abraço e até a próxima.